sua história iniciada com o projeto defendido pelo Dr. Saulo Ramos, que justamente retirava do Ministério Público a incumbência de representação da União, projeto que a ANAJU sempre apoiou e defendeu. Com 25 anos de atuação, a ANAJU sempre esteve presente na vida dos advogados públicos, defendendo seus interesses e prerrogativas. Daí a necessidade da reivindicação de uma remuneração com a responsabilidade assumida pelos membros da AGU, seja com a aprovação da PEC 443, seja com uma atuação incisiva junto ao Ministério do Planejamento. Isso porque, além de promovermos a defesa dos líderes dos poderes da República, desenvolvemos políticas públicas, defendemos políticas públicas que envolvem causas bilionárias, como as relacionadas ao PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, revitalização de portos e aeroportos, dentre outras, garantindo assim a economia inestimável ao erário. Na pauta das comemorações do Jubileu de Prata, lançamos hoje selo personalizado em homenagem ao jurista e escritor brasileiro, Dr. Saulo Ramos, ilustre protagonista da criação da AGU. Neste contexto, com o intuito de resgatar a história da ANAJU, hoje com 25 anos, que se entrelaça com a da AGU, que apenas recentemente atingiu a sua maioridade, decidimos publicar a obra ANAJU 25 anos, um olhar sobre a advocacia pública brasileira, tornando-a de conhecimento geral. Para tanto, contamos com artigos de autoria de diversos juristas, parlamentares e profissionais que, à época, promoveram moções enérgicas junto à Assembleia Nacional Constituinte pela inclusão da AGU no capítulo destinado às funções essenciais à Justiça. A propósito, nessa obra, recebemos inestimável contribuição do presidente José Sarney, do senador José Sarney, em cujo governo foi criada a instituição chamada Advocacia Geral da União. Ressalta-se, por sua vez, que estamos num momento de transição, considerando o processo de modernização da ANAJU, na busca pela excelência ética e transparência no relacionamento com os associados. Por esse motivo, é chegada a hora de apertarmos os laços entre seus membros, desde os mais experientes até os calouros recém-chegados. Assim sendo, festejamos com muita alegria o Jubileu de Prata da ANAJU, que somente se tornou possível em razão da contribuição de cada um dos presentes. Agradeço a participação de todos, um brinde à maioridade da ANAJU. E gostaria de fazer um agradecimento mais que especial também, sem o patrocínio do Dr. Carlos Nascimento, presidente da Norte Energia, que se faz aqui presente, esse evento não seria possível. Ele colaborou com o nosso livro para contar a história da advocacia pública e contar a história da ANAJU. Muito obrigada aos senhores, sinto-me honrada em tê-los aqui. Meu querido Francisco Caputo também, que é uma pessoa fantástica, que tem nos apoiado e muito, e que abriu as portas da OAB para a gente. Doutor Ofir também, nosso presidente da OAB, do Conselho Federal da OAB, uma pessoa fantástica também, que tem feito muito pela advocacia pública. Eu só tenho a agradecer aos senhores. Se eu fosse nominar todos aqui, eu me tornaria muito cansativa, mas hoje é um dia mais do que especial. São 25 anos de luta, são 25 anos e 18 anos da AGU. Essa instituição que tem trazido para o país muitos ganhos,
Como eu disse, poucas pessoas conhecem ou têm ideia da importância da Advocacia Geral da União, da luta que travamos diariamente na defesa dos interesses do cidadão brasileiro. Da nossa atuação, é uma instituição jovem e composta por jovens que estão aqui, preparados, lutando e não desanimam em momento algum, mesmo diante das adversidades, mesmo diante das carências que a instituição ainda tem. Mas eu sou otimista, muito otimista, e tenho certeza que a Advocacia Geral da União será a melhor instituição deste país. E tenho certeza que todos os seus membros terão orgulho de pertencer a ela. E eu me orgulho muito de integrar os quadros da AGU. Muito obrigada a todos os senhores. Neste momento, convidamos o Dr. Carlos R.A. Nascimento, presidente da Norte Energia, patrocinadora oficial do livro, para breve pronunciamento. Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor advogado-geral da União, ministro Luiz Inácio Lucena Adams, senhora presidenta da ANAJUR, Joana Mello, senhora secretária-geral da ANAJUR, Nicola Mota. Eu sou o presidente de uma empresa que se chama Norte Energia, que é a empresa que tem a responsabilidade de construir a usina de Belo Monte, que é a maior obra que o nosso país está executando no momento. Para nós, da Norte Energia, é uma grande honra podermos participar deste importante evento. A ANAJUR teve um papel importantíssimo na criação da AGU, a qual, pela mente brilhante do nosso ministro Saulo Ramos, veio eliminar o que ele denominou de paraíso em litigar com a União. Eliminou a dicotomia do Ministério Público de defender e fiscalizar. Com um trabalho dedicado de seus integrantes, vem prestando importantes atividades moralizadoras da gestão do país, como as ações de improbidade e reversão aos cofres públicos de recursos desviados em esquemas de corrupção, atuando nas áreas de consultoria e contencioso judicial. Externo nossos agradecimentos a todos que compõem a ANAJU e a AGU, na pessoa do ministro Adams, e a todos os integrantes da ANAJUR, em nome da presidenta Joana Mello, e mais uma vez de sua secretária-geral, doutora Nicola Mota, esta que por 8 mandatos consecutivos contribuiu de forma decisiva para o engrandecimento tanto da ANAJUR quanto da AGU. Um agradecimento ao nosso presidente da OAB, Dr. Ofir Cavalcante Júnior, e ao nosso presidente da OAB, seção do DF, Dr. Francisco Caputo. Finalmente, ao criador da AGU, ministro Saulo Ramos, integrante da equipe do presidente Sarney, como eu, à época, como diretor da Eletronorte. A nossa gratidão eterna pela visão e dedicação em aprimorar importante área do serviço público do nosso país. A presidenta Joana sempre fala em qualidade, no aprimoramento do serviço. Finalmente,
relembrando um filósofo inglês, William Somerset Maugham, que profetizou assim: há uma coisa engraçada sobre a vida. Se recusar a aceitar qualquer coisa que não seja melhor, você muitas vezes a conseguirá. Muito obrigado. Convidamos agora o ministro-chefe da Advocacia Geral da União, Luiz Inácio Lucena Adams, para seu pronunciamento. Faço a minha saudação inicial ao homenageado dessa noite, nosso professor, ministro, consultor-geral da República, advogado, mas, antes de tudo, pessoa humana, Saulo Ramos, que vem nos homenagear, mais do que nós homenagear, ele vem nos homenagear com a sua presença aqui nesse belíssimo evento. Eu venho com essa saudação também, registrar minha saudação a Joana Dark, a Nicola, ao Ofir, nosso presidente da OAB. Eu sempre digo, professor Saulo, que o advogado público, antes de público, é advogado. E isso eu acho uma verdade que, eu diria até, talvez, ser advogado público talvez seja um pouco um pleonasmo, porque todo advogado ele lida com questões públicas, com questões que não são dele privados, são de alguém que ele tem que defender, e, portanto, ele adquire um estatuto de responsabilidade e de compromisso superior ao que é o compromisso usual das demais profissões, né? Nosso vice-presidente jurídico, advogado da União, Jefferson Guedes, toda a equipe da AGU, senhores e senhoras presentes aqui que nos prestigiam. Eu falo aqui em nome da Presidente da República, que fez questão de, nessa representação, também trazer a homenagem, o carinho dela para esta solenidade. A solenidade é uma solenidade da ANAJUR, que participa, é parte dessa história, é parte dessa construção, dessa instituição, mas é parte também desta construção que não é apenas só de uma instituição, é construção de um projeto, né? O nosso professor, ministro Saulo Ramos, quando concebeu e embalou essa pequena germe dessa ideia que se tornou uma realidade muito grandiosa, que é a da advocacia pública, ele, com certeza, pensou no bem do Brasil. E eu lhe digo, professor Saulo, como alguém que viveu desde 93, 5 anos depois da sua concepção, né, e desse embalo, 93, a formação dessa instituição, eu digo como testemunha viva dessa história, que ela, de fato, buscou e busca cada dia fazer jus dessa missão que o senhor deu a nós. A advocacia pública é uma advocacia que se volta ao interesse do Estado, ao interesse da sociedade, ao interesse do país, criando, na defesa, no assessoramento do Executivo e na defesa das instituições, na defesa das administrações, na defesa do dia a dia das políticas públicas, ela cria um verdadeiro e positivo contraditório em favor do país. Eu acho que essa é a ideia principal que está no nascimento da instituição, que é, de fato, preservar a fiscalização da lei, preservar a função nobre e legítima do Ministério Público de acusação de autor da ação penal, de responsável pela persecução penal, mas preservar também aqueles agentes que vão defender no Estado brasileiro as políticas que a nossa democracia gesta na forma de leis, gesta na forma de normativos, gesta na forma de políticas. E essa defesa que gera um contraditório positivo, um contraditório
não destrutivo, um contraditório construtivo é que, em última análise, produz uma realidade melhor para todo o Brasil e para todos nós que somos cidadãos brasileiros. Então, minha saudação pessoal como parte da advocacia, como advogado de carreira e como, nesse momento, ministro de Estado, mas também o carinho da presidenta Dilma Rousseff com essa instituição, que, em última análise, é um carinho e um reconhecimento que homenageia, evidentemente, todos nós. E obrigado, professor Saulo, por nos homenagear com a sua presença aqui. Nós sentimos um enorme carinho com ela, com a sua presença, porque nós, advogados, continuamos a aprender com seus códigos da vida. Muito obrigado. Convidamos ainda o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Ofir Cavalcante, para seu pronunciamento. Boa noite a todas as colegas e os colegas advogados públicos. Peço permissão ao presidente Francisco Caputo, da OBDF, de falar em nome de toda a entidade, sobretudo aqui da nossa querida OBDF também, professor, amigo, tive a honra de ser seu correspondente enquanto advogado no Estado do Pará, Saulo Ramos, meu querido amigo, por quem tenho uma admiração e um carinho muito grande, ministro Luiz Inácio Adams, que aqui representa a Sua Excelência, a Presidente da República, Carlos Nascimento, da Norte Energia, um paraense como eu, que tenta cada vez mais honrar o seu Estado, querida Joana, nossa presidente, Nicola, senhoras e senhores, doutor Jefferson, esse efetivamente é um momento de festa, de emoção. É um momento em que recordamos a criação de um marco no Estado brasileiro. A Advocacia Geral da União, efetivamente, representa para a sociedade e para o Estado brasileiro muito mais do que uma defesa técnica. A Advocacia Geral da União representa, efetivamente, a defesa da legalidade, a defesa da cidadania, a defesa da democracia. É fundamental o brasileiro que recolhe os seus impostos com muita dificuldade tenha o seu patrimônio, o patrimônio de todos nós, da coletividade, bem protegido. O Estado precisava de boa defesa. Era necessário, era fundamental. Certamente o professor Saulo Ramos, um advogado, via que o Estado não tinha a defesa que merecia. O cidadão não tinha a defesa daquilo que recolhia para o Estado. Portanto, era necessário criar uma carreira de Estado. Uma carreira ligada à justiça, uma função essencial à justiça, que é a carreira da advocacia pública. Isso, para nós, efetivamente, trouxe um ganho significativo. Independentemente de aqui ou ali, os advogados privados terem rusgas em relação à advocacia pública, mas todos reconhecem, enquanto cidadãos e enquanto também advogados privados, a competência, a seriedade, a lealdade que o advogado público se submete cada vez mais nos embates que tem que travar na defesa do Estado brasileiro. Por isso, vir hoje aqui e dizer aos senhores o reconhecimento que a Ordem dos Advogados do Brasil tem pela AGU, pela ANAJU, pelos seus 25 anos e, sobretudo, pela advocacia pública, é uma alegria muito grande para nós. Eu tenho certeza que, cada vez mais, a advocacia pública se posiciona dentro do Estado brasileiro como um braço, efetivamente, do Estado. Independentemente dos governos e dos governantes, a advocacia pública deve sempre trilhar o seu caminho,
o caminho da defesa do Estado. E sempre com liberdade e independência, sobretudo a independência técnica que deve guardar o advogado público de um modo geral. Por isso, meus amigos, esse é o momento de comemorar, é o momento de refletir e é o momento de jogar os faróis para o futuro e ver que, com certeza, vamos continuar trilhando o caminho que toda a sociedade brasileira espera, que é de defesa do Estado brasileiro. Vida longa, ANAJUR, um abraço a todos os colegas advogados públicos aqui presentes. Finalmente, como não poderia deixar de ser, convidamos o baluarte da advocacia pública brasileira, ora homenageado, doutor Saulo Ramos, para se pronunciar. Há muito tempo eu defendo uma tese que, em solenidade de homenagens, o homenageado não deve falar. Está emocionado, engasga, os outros proferiram brilhantes discursos antes deles, aí veio o homenageado todo lacrimejante, querer falar alguma coisa. Eu acho que o homenageado não devia falar. Mas diante desse compulsório mandamento para cumprimentá-los, e depois de tanta gentileza que eu recebi aqui, eu não podia deixar de dar pelo menos o meu testemunho sobre esse fato fantástico, que foi, primeiro, a criação da ANAJUR. Se vocês se lembrarem, a ANAJUR criou-se primeiro, depois que nós fizemos um esforço para todos os assistentes jurídicos, os profissionais do direito dos vários ministérios que o Brasil tinha, trabalharem em conjunto no velho, antigo Plano Cruzado. E a ANAJUR se formou e depois nós fomos com o objetivo do presidente Sarney, que compreendeu muito bem a necessidade, a criação da Advocacia Consultiva da União. Um pouco atrevido, eu queria pôr a Advocacia da União. Aí não me deixaram. E vieram lá os debates. Nós, tanto os advogados privados como o público, um contra o outro, nós vivemos do mandamento constitucional do contraditório. Advogado da União não podia, porque nós não tínhamos a representação judicial. Não podíamos representar a União em juízo. Daí o nome de Advocacia Consultiva da União. Foi um nome de fantasia, mas criamos o primeiro corpo dos advogados da União, sonhando já na Constituinte criar a Advocacia Geral da União. Que parto! Lutamos, e a ANAJUR foi uma leoa. Nós cercamos deputados, senadores, doutrinamos. O combate era contra toda a maioria do pessoal, entrevista, imprensa, cabide de emprego, quer dar emprego para advogado. Esse Saulo Ramos, advogado de São Paulo, quer dar emprego público para os membros do escritório dele. Aquelas coisas que política sempre acontece. Mas a ANAJUR e eu fizemos um casamento de ideal, de propósito, de muita sinceridade na defesa dos interesses do Brasil. E desse casamento nasceu vocês. E eu sinto, sobretudo, emocionado de estar aqui, nesse momento, e justamente no memorial Juscelino Kubitschek, com quem eu convivi quando ele estava no exílio em Paris. Ele morava até no bairro Trocadeiro, lá em Paris, mas ia no escritório de um cliente meu, que era
o Grupo Siemens e tinha a Paner do Brasil, que estava lá em processo de liquidação, e eu advogando para eles em Paris, advogado feliz, e o Juscelino ia todo dia lá pegar jornal do Brasil. Naquele tempo ainda tinha até o Correio da Manhã. E ficamos muito amigos. Ele, que é autor dessa obra monumental que foi Brasília, e mudou o Brasil por causa disso. Aquela humildade, aquela simplicidade dele, nós acabávamos todo dia na hora do almoço indo para um barzinho na esquina chamado Bar Venet e tomar os aperitivos. O Juscelino, como o senhor sabe, falava várias línguas, mas falava um francês perfeito. E no barzinho eu aprendi com ele, meu francês era meio macarrônico, mas eu aprendi com ele uma frase muito importante, que ele dizia para o garçom: un verre de blanc, um copo de vinho branco. Que eu levanto, em homenagem a todos os advogados públicos e os meus colegas advogados privados, a fé no direito, a eternidade daqueles que o defendem. Convidamos a doutora Joana Dark Alves Barbosa Vaz de Melo para, em nome do Memorial JK, entregar a medalha para o doutor José Saulo Pereira Ramos. Em nome da presidente da ANAJUR, doutora Joana Melo, agradecemos a sua presença e convidamos para a exposição de painéis no mezanino. No hall serão distribuídos exemplares do livro comemorativo de 25 anos da ANAJUR e 18 anos da AGU e servido coquetel.
Obrigado.